Meu querido amigo, está no ar mais um Direito e Justiça, e como sempre, naquela alegria, aquela satisfação que nos motiva e que nos traz aqui para trazer o melhor, aquela informação preciosa, com aquele convidado sempre especial que vem compartilhar conosco a sua experiência profissional, trazer o seu conhecimento para que a gente possa cada vez saber mais e, sobretudo, te inspirar. Fazer com que você possa também, através dessa pessoa que vem aqui dedicar parte do seu tempo para trazer esse conhecimento, também fazer com que você, então, possa repensar sua vida, sua carreira, seus projetos e também, claro, fazer o melhor por você, porque você pode, você sabe disso, né? A gente sempre está aqui para te dizer o quanto você pode fazer por você, que sempre é momento para recomeçar, que sempre é possível sair desse lugar onde você está e para um lugar ainda melhor. Vamos falar do tema cultura organizacional sistêmica, gente. Então, a gente tem um assunto muito interessante aqui, porque a gente vai entrar aí por uma área que realmente vai nos trazer alguns aspectos importantes que tratam aí dessa possibilidade de organização que é tão importante, especialmente dentro da empresa, né? Quando a gente está inserido num contexto empresarial, em todo esse fluxo, a gente tem que entender cada vez mais essa dinâmica para poder inclusive saber como se colocar dentro desse cenário, não é mesmo? Então, ainda não vou falar quem é essa convidada que vai falar conosco sobre esse tema, para você ficar curioso, como sempre, né? Mas, além dela, como você sabe, a gente tem também a coluna do Matheus e Tiro de Castro, da economia, né, no dia a dia, no Brasil e no mundo. Além do Matheus e Tiro de Castro, também teremos o Ney Daniel, que vai trazer os comentários sobre as atualidades jurídicas da semana, aquele comentário sempre importante, aquela atualidade, sempre fundamental para a sua vida. E, além disso, a coluna de direito imobiliário, com aquela legislação, com aquele também comentário que pode fazer a diferença aí, e você sabe o quanto isso importa, né? E, claro, né, o programa hoje, como sempre, está recheado aí de informações sempre importantes para todos nós e sempre aí fazendo a diferença na sua vida. Então, gente, como sempre, né, você sabe que a gente faz tudo de maneira muito especial e aguardando que você possa, a partir disso, também transformar a sua vida, fazer com que você consiga, então, alcançar aquele lugar em comum, seja na sua profissão, seja pessoalmente. Mas antes da gente começar aqui a entrevista da semana, então eu vou chamar o nosso patrocinador. Aguarda aí, não vai embora não. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido público, como eu prometi a vocês, hoje eu estou aqui então com uma grande profissional, que é a Ivaneide Vilaça. Ivaneide, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada, obrigada por estar aqui. Um oi para os nossos ouvintes. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de cultura hoje, né? Isso, exatamente. Até anunciei você aí já na chamada, né, sobre o tema, inclusive, aí, cultura organizacional sistêmica. Exatamente. Você que é mentora de líderes e donos de pequenas e médias empresas, né, Ivaneide? Hoje eu e minha sócia, nós ajudamos os donos e líderes de empresas a implantarem a cultura organizacional dentro das suas empresas. Puxa vida, é bacana, né? Porque a gente hoje vive um momento tão diferente, né? Onde as pessoas realmente têm que se voltar muito mais, especialmente os empresários, a prestar mais atenção nesses aspectos tão importantes, até para estimular justamente os seus colaboradores, não é mesmo? Exatamente, né? Eu digo assim que hoje, né, nós precisamos toda empresa, ela precisa ser uma instituição escola, ela precisa ensinar, ela precisa olhar para esse aspecto da cultura. Então, é um tema relativamente novo. Isso né? que eu até ia te perguntar, porque assim, a gente não ouve muito falar sobre isso, né? Embora ele já exista há muito tempo, se fala há pouco tempo dele. Mas
de extrema importância, a gente parar e olhar para a cultura da nossa empresa. Exatamente, até porque, quando a gente fala, né, a adaptação é importante, né, hoje a gente tem realmente uma diferença muito grande, né, por exemplo, se a gente for pensar no começo dos anos 2000, é muito diferente ainda mais, né, da década de 90, 80, então hoje a gente tem que pensar realmente no mundo de hoje, na tecnologia, especialmente em tempos de inteligência artificial, né, tanta coisa, né, até semana passada também nós tivemos uma entrevista muito interessante, né, em que falávamos justamente sobre isso, né, da gente ter que conviver, né, tanto nós que somos já do século passado, que tivemos uma cultura totalmente diferente, seja de empresa, né, enfim, formações também, a forma como nós estudávamos, e hoje a gente está num mundo totalmente diferente, em que os jovens se formam, uma mentalidade já... Hoje essa é uma das grandes dores do mercado, né? Exato. O empresário, ele fala muito sobre, não consigo mais pessoas comprometidas, eu não consigo mais pessoas que querem trabalhar, e essa dificuldade, né, do empresário mais velho, da nossa geração, né, de lidar com o pessoal que vem dessa nova geração, o pessoal eu costumo dizer geração assim... Z, né? Exato. Então, é um desafio aí, a gente precisa trabalhar na cultura esses pontos. Porque quando a gente olha lá, por exemplo, né, falando da década de 80, 90, até os anos 2000, não mudou muita coisa naquele período, né, digamos assim, naqueles 30 anos ali. Claro, tivemos avanços, mas nada se compara ao que aconteceu de 2010 para cá. O avanço tecnológico, a mentalidade, o mundo cobra muito mais de nós, essa agilidade, né? A gente recebe muita informação, né? A informação que nós recebemos hoje, de manhã à tarde, ela já está defasada, né? Então, são todos esses pontos que a gente tem que aprender a lidar. Exatamente. E nesse sentido, então, até a gente estava verificando, né, sobre esses aspectos, até conversávamos antes nos bastidores, porque a gente fala aqui de cultura organizacional sistêmica, né? Mas também existe uma cultura organizacional que é a tradicional, aquele velho modelo, né, que a gente conhece lá, enfim, que já né, viemos ali, né, sendo moldados por ele. Mas qual que é a diferença, então, quando a gente pensa nesses dois modelos, Ivaneide? A cultura organizacional sistêmica, ela trabalha os fatores internos e os fatores externos. Então, hoje a gente trabalha com uma metodologia que é fundamentada na teoria do Bert Helling, né? Então, por isso que a gente fala do sistêmico, do todo. Entendi. Então, tem muito a ver com essa teoria que, inclusive, vem movimentando hoje essa questão sistêmica até, que a gente vê nos tribunais, enfim, que estão utilizando bastante, né? Exatamente. Então, hoje a gente trabalha com 3 princípios básicos do Bert Hellinger, né? Que é o pertencimento, né? A ordem e hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então, por isso a gente traz o conceito do sistêmico junto. Entendi. E o que a gente pode notadamente diferir, então, do que vinha sendo aplicado até então? Qual que é a diferença crucial? É a teoria em si que está sendo aplicada? E existe, assim, um avanço nesse sentido quando a gente pensa na aplicação da teoria agora dessa organização sistêmica? Só para voltar um pouquinho, né? Só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Primeiro, é importante a gente pensar assim: o que é a cultura? O que é cultura? Né? Isso. Cultura nada mais é do que o jeito de viver de um povo, né? Ou seja, o que é a cultura organizacional? Né? É a cultura de uma empresa. Então, cultura toda empresa tem. Isso. Né? Eu costumo, quando eu começo um trabalho com uma empresa, eu sempre pergunto assim, eu faço uma brincadeira assim com o empresário: a sua cultura é forte? Ele diz: não, não é forte. Eu digo: é sim. Né? Seja ela trabalhando a teu favor, a cultura é um gestor invisível, que ela vai trabalhar a teu favor ou ela vai trabalhar contra a sua empresa. Mas das duas maneiras ela é forte. Então, a sistêmica, quando nós começamos a trabalhar a sistêmica, a gente para e olha todos esses pontos. Como está a ligação de todos esses pontos? Se a gente for olhar aqui para o direito, né? Como que o setor A fala com o setor B, né? Trabalhista, né? E LGPD. Sim. Estão conectadas ou são áreas diferentes? A gente precisa ligar todos esses pontos. Então, o sistema que ele vem para fazer essa ligação. Independentemente da área na qual, né, você está atuando necessariamente, se a gente pensa no escritório,
que possui várias áreas de atuação. Então, Exato. por exemplo, como você bem colocou aqui, né, trabalhista, o LGPD, ou enfim, se você tem lá outras tantas áreas, o próprio departamento administrativo, né, o contencioso com a consultoria, né? Exato. Então elas têm que estar conversando, falando a mesma língua, né, dentro de um mesmo sistema. Qual é o nosso sistema? Nós podemos até olhar, nós podemos trabalhar com assuntos diferentes, mas nós vivemos em um único sistema. A mesma cultura. Exatamente. Olha lá, gente. Então, esse é só o começo aqui da nossa conversa, para você já ter uma ideia, né, dessa introdução e saber que nos próximos blocos a gente vai avançar e vai entender um pouco mais sobre tudo isso que a Ivaneide faz no seu dia a dia, muito bem feito, inclusive. Depois ela vai deixar os contatos dela aqui para quem tiver mais dúvida, né, Ivaneide? Exato. Poder entrar em contato com ela para ela poder sanar todas elas. Então, nós vamos chamar o Matheus Tiro de Castro com a coluna da economia no Brasil e no mundo e no dia a dia também. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do recente aumento da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Em recente decisão, o Conselho de Política Monetária decidiu não apenas encerrar de vez a trajetória de afrouxamento da política monetária, né, como já vinha se desenhando a partir da estabilização da taxa básica de juros no patamar de 10,5%, a entidade decidiu agora, de certa maneira, promover uma política monetária ainda mais contracionista, enrijecendo ainda mais através de um aumento da taxa Selic de 10,5% para 10,75%. E justamente nesse sentido que acaba se trazendo, se fertilizando uma discussão bastante importante, uma questão bastante importante a respeito da eficácia desse aumento da taxa básica de juros sobre o índice de preço, sobre a inflação, tal como vem pretendendo o Conselho de Política Monetária do Banco Central. Eu digo isso justamente à luz de um artigo recentemente publicado por pesquisadores de São Paulo, por economistas de São Paulo, bastante relevante para se compreender a questão da transmissão assimétrica da taxa Selic sobre os diferentes grupos componentes do IPCA, que é justamente o índice de inflação mensurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesse estudo, Rafael Ribeiro, Gilberto Tadeu Lima, Marina Sanches e Gustavo Serra acabam trazendo resultados estimando os impactos do aumento da Selic sobre esses diferentes grupos de inflação e obtendo, de certa maneira, resultados bastante relevantes para a discussão da presente política, dado o presente contexto de inflação. Por quê? Os resultados obtidos apontam que determinados grupos acabam, de certa maneira, recebendo impactos muito distintos do aumento da Selic, tais como saúde e artigos pessoais e também transportes. Esses dois grupos, de certa maneira, acabam não sendo impactados da maneira pretendida pelo aumento da Selic, na medida em que transportes tendem a se manter relativamente estável e saúde e serviços pessoais tendem, na realidade, a aumentar seu índice correspondente de preços com o aumento da Selic. Esse aspecto ganha uma relevância central justamente em função do fato desses dois grupos serem os principais que vêm estimulando o aumento da inflação ao longo dos últimos 12 meses. Ou seja, na medida em que esses grupos são os que mais impactam a presente inflação e são também os menos suscetíveis aos impactos da Selic, significa que a política monetária acaba, de certa maneira, entrando em um problema, acaba possuindo, de certa maneira, entraves para uma elaboração, digamos, mais refinada para o delineamento da política monetária, né, nesse sentido. Então, e abrindo, né, justamente esses resultados, nós obtemos que saúde e serviços pessoais tendem, na realidade, ao aumentar o seu índice de preço em função do aumento da Selic, justamente em função de ser um setor que, além de apresentar uma inelasticidade da demanda, que é justamente aquele conceito que expressa a baixa sensibilidade da demanda, nós também temos aí um aumento de custos de financiamento, ou seja, um aumento de uma inflação que é induzida por custos em função do aumento da Selic. Por outro lado, o grupo de transportes tende a se manter, de certa maneira, mais estável em função do fato dos preços serem administrados pelo governo e também em função de uma baixa sensibilidade da demanda em relação
aos preços de combustíveis, ou seja, é justamente aquela ideia segundo a qual a demanda tende a se manter relativamente mais estável em função do aumento dos combustíveis, em função de ser um bem muito fundamental para a sociedade em geral, né? Tanto para o transporte privado quanto para o transporte público nesse sentido. Então, nós temos aí uma reflexão bastante importante que, de certa maneira, acaba ensejando um movimento bastante importante, uma reflexão bastante importante, justamente para que o Conselho de Política Monetária do Banco Central leve em consideração esses diferentes núcleos de inflação. Não que a entidade não esteja considerando. Entretanto, a questão fundamental é justamente em avaliar a maneira pela qual se dá esse impacto heterogêneo entre os diferentes grupos de inflação, ou seja, na medida em que diferentes grupos tendem a responder de maneira diferente e ainda mais levando em consideração um contexto no qual os grupos que mais vêm sendo impactados, que mais vêm estimulando a inflação, são justamente aqueles que ou não são suscetíveis ou acabam aumentando seu respectivo índice de preço em função do aumento da Selic. Dito isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, voltamos aqui com essa entrevista com a Ivaneide, né? A gente já estava conversando aqui sobre a cultura organizacional sistêmica, já havíamos inclusive ingressado, né, na diferenciação entre a cultura organizacional sistêmica e a cultura tradicional também, né, organizacional tradicional. E agora, Ivaneide, eu gostaria também de saber, porque tudo que move, né, sistemas, enfim, a cultura da empresa, né, ela também está atrelada a certos princípios, né? Então, a gente também tem que pensar em relação a isso, né? E nesse ponto, quando a gente pensa sobre essas teorias, enfim, sobre princípios, como que são aplicados à cultura organizacional? Se eu falar de princípio, por exemplo. Nós vamos focar nos princípios que são o pertencimento à hierarquia, né? Ordem e hierarquia, e o equilíbrio entre dar e receber. Entendi. Então, é uma metodologia que a gente trabalha olhando para todos os pontos estratégicos da empresa, mas colocando todos esses 3 pontos em funcionamento. Então, o primeiro deles, que normalmente, quando você mexe em um, automaticamente vai mexendo com o outro também, né? Então, hoje, o primeiro ponto que nós mexemos é o pertencimento. Então, desde o primeiro passo, que é a integração da empresa, né, quando eu trago esse colaborador on-board para a minha empresa, quais são os treinamentos que eu vou passar para ele? Né, todos eles ligados ao pertencimento, né, que gerem um efeito de pertencimento, de senso de dono, que ele olhe para a empresa de maneira diferente. Então, desde a história do fundador, né, até o momento atual, a gente procura trazer esse conhecimento, né, e essa aderência do colaborador com a empresa, né, para fazer essa conexão. Depois disso, a gente vai para o equilíbrio entre dar e receber, que automaticamente, você mexendo no pertencimento, já vai refletir no equilíbrio entre dar e receber. Isso é muito importante, acho que a gente até pode entrar naquele aspecto, né, Ivaneide, quando a gente fala assim que a empresa só cresce com o olhar do dono, não é? Então, você trabalhando esse princípio tão importante, você faz com que este colaborador, então, ele se sinta parte e automaticamente ele possa, então, fazer com que a empresa progrida, né? Exato. Ele pensa na empresa como se fosse sua, né? A empresa, eu costumo dizer assim, a empresa é o reflexo do dono, né? A tua equipe é o reflexo do líder, né? Então, como que eu quero que o meu funcionário, ele se sinta pertencente? Como que eu quero fazer com que ele vista a camisa, se ele não sabe nem qual é a história da minha empresa? Então, o primeiro passo, eu preciso olhar para trás, eu preciso trazer ele, integrar isso, né? E com isso também, aí você vai trabalhando hierarquia, normas e regras, aí entra a governança de uma forma muito intensa, enfim, ligou esses 3 pontos, vai funcionar. O engajamento do colaborador, ele está nesses 3 pontos. Entendi. E daí, nesse sentido, são feitos treinamentos, como é que é o procedimento interno para aplicação e para que essas pessoas, então, consigam compreender toda essa dinâmica, Ivaneide?
Hoje, o maior desafio nosso, quando nós entramos dentro da empresa, é trazer essa confiança, porque às vezes o dono está muito ferido e às vezes a equipe está ferida. Então você precisa ganhar essa confiança para começar a implantar o trabalho. Entendi. Então hoje nós fazemos muitos treinamentos, bastante treinamento, primeiro com a liderança, com o dono, aí sim depois vem a equipe operacional. Mas primeiro, às vezes, é comum o dono falar, não, eu não quero participar. Você tem uma dificuldade maior, o desafio é maior, mas acontece. Né? Quando o dono está junto, flui muito mais rápido. Mas é com treinamentos, é com consciência, né? É mudança de atitude. Entendi. Então é um envolvimento, ou melhor, né, dependendo da situação, né, pode ser que o proprietário, o empresário não queira se envolver diretamente, mas todos os colaboradores de forma geral, né, e normalmente se não é o proprietário, o empresário, né, diretamente, mas às vezes o líder ali, né, o coordenador de equipe, né, que está ali também para entender, e até porque ele já se apropriou de muitos conhecimentos e ele já tem dentro dele aquele sentimento que vocês querem implantar. Então, muitas vezes, ele acaba também sendo ali o exemplo, né? A pedra fundamental, né? Exato. E assim, hoje, às vezes ele nem tem consciência, né, das crenças que estão ali inseridas. Então, o primeiro passo é trazer para a consciência tudo isso, né? E a empresa é feita de pessoas. Sim. Então, a cultura ela vai ter a mudança a partir da mudança das pessoas. Então, uma das coisas que a gente sempre traz, assim, quando começa um processo, é falar, é dizer para ele: você está preparado? Porque pode ser que você vai perder. Para ter essa mudança de atitude, você vai ter que passar pelo vale do caos. Sim. Né? E aí pode ser que você perca algumas pessoas que são chave. Se você quer uma mudança, então ela precisa acontecer. Não, eu estou preparado. E às vezes ele está tão machucado que ele diz: não, eu realmente, seja o que tiver para vir, eu suporto. Então vamos lá. Mas é preciso dessa mudança, e a mudança está nas pessoas. Nós trabalhamos com pessoas e para pessoas, então... É algo inevitável. É inevitável. Assim. Se a gente quer criar realmente essa cultura que se volte a sustentar aquela história, aquela imagem, aquilo que realmente a empresa construiu ao longo da sua trajetória, é necessário, então, esse repensar, ainda que ele seja doloroso, né? Ainda que seja. Então, tá vendo, né, gente? Aí a Ivaneide tá como exemplo para nós hoje, como inspiração, para a gente entender como é que funciona esse trabalho belíssimo que ela tem desenvolvido com a sócia dela, que está reconfigurando tantas empresas e está possibilitando essa continuidade da atividade empresarial com esse olhar mais, digamos assim, voltado a si próprio, né? Exato. Realmente a essa cultura que é tão importante e deve ser preservada, né? Porque senão a gente não consegue avançar também. Exatamente. Né? Com essa identidade pessoal, né? Essa marca, né? E é isso, né? Eu digo que uma outra forma de explicar a cultura, né, é quando você consegue externalizar e passar para frente o teu CPF, né? Quando você consegue passar para o outro, que o outro viva o teu CPF, porque ela é uma extensão. A empresa é uma extensão dos seus valores, é uma extensão da nossa identidade, daquilo que a gente acredita. Então, enquanto donos, enquanto líderes, nós não temos mais o direito de não se desenvolver e não desenvolver os nossos colaboradores, né, literalmente. Bacana. Bom, gente, a gente ainda tem mais para falar com a Ivaneide, né? Mas agora eu vou chamar ali o Ney Daniel para trazer os comentários jurídicos da semana, Ivaneide, que sempre é muito importante aqui para o nosso público também, tá certo? Então vamos lá, Ney? Olá, você que nos acompanha aqui no programa Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens e as manifestações que são encaminhadas com muito carinho ali nas redes sociais do programa. Agradecimento também ao entrevistado da semana e também à nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo projeto e deste programa, que é levar para você as informações e as notícias do que ocorre no Brasil e também na vida das pessoas.
E hoje iremos ressaltar um assunto de suma importância sobre o mercado imobiliário, especialmente para você que deseja adquirir, ou seja, comprar um imóvel ou até mesmo investir, pois estudos técnicos econômicos realizados por especialistas independentes demonstram claramente que vai aumentar a carga tributária de moradia, seja apartamento, aluguel ou até mesmo em lotes. Pois há um projeto de lei, a emenda à Constituição Federal, cujo projeto prevê desconto de em média de 40% na alíquota de imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios e aproximadamente 60% do governo federal para operações de aluguéis. O custo do imóvel no quesito popular, com um preço em média de aproximadamente 200 mil, prevê uma queda de até 3,5%. Diferente de um imóvel de alto padrão, que deverá acrescer 3,5%. Deste modo, a reforma tributária ocasionará menos tributos aos imóveis populares e que deverão aquecer neste período o mercado imobiliário. A reforma deverá aumentar muito a eficiência no setor da construção e também da incorporação, pois ao permitir recursos de crédito sobre os insumos, pois o objetivo é prever a adoção de métodos construtivos muito mais eficientes. Espera-se evoluir com as tratativas junto ao Congresso Nacional e ao governo para esclarecer os impactos e decisões políticas sobre o setor imobiliário, na moradia e também na geração de emprego, impactando assim o aquecimento do mercado imobiliário. Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa informação e quer saber mais sobre o mercado imobiliário ou então formas de aquisições. Então entre em contato conosco, encaminhe uma mensagem para nós e continue acompanhando o programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, né, depois dos comentários do Ney Daniel. E agora, eu gostaria de saber então com a Ivaneide quais são os principais elementos de uma cultura organizacional sistêmica, Ivaneide. O elemento-chave são as pessoas, né? São elas que fazem acontecer. Mas aí nós trabalhamos, além de dentro do pertencimento, é importante trabalhar os limites, que são os acordos negociáveis, os acordos inegociáveis, transparência, as regras e normas, entra aí muito forte governança, e a parte de integração, né? E todos os treinamentos que envolvem. Mas os principais, missão, visão, valores, da missão, visão e valores, os valores é o que vai reger toda a maneira como a gente vive dentro da empresa. Então, dentro desses três, é que vai sair todos os outros elementos, mas tudo focado nas pessoas. Entendi. E daí, como você foca em pessoas, você trabalha as individualidades também, ou você trabalha o grupo como um todo para tentar aplicar, então, aquela cultura da empresa? Como que funciona essa dinâmica específica para a aplicação, então, desse entendimento, dessa cultura? Hoje eu trabalho junto com a minha sócia e engraçado que no começo da nossa empresa a gente teve uma dificuldade muito grande e conflitos de perfil. Né? Eu tenho um perfil mais racional e ela tem um perfil mais emocional. Ela é mais pessoas e eu mais processos. Então a gente teve uma dificuldade até que chegou um determinado momento nós entendemos que eram cumprimentos e não tínhamos que ter brigas. Hoje é o que a gente leva para as empresas. Então o trabalho principal hoje, né, no primeiro momento, é o dela, que é trabalhar as pessoas. Hoje a gente trabalha perfil comportamental, traz essa compreensão, essa consciência da diferença dos perfis, para que as pessoas possam se entender e se unirem nas suas forças, entender que o outro é meu complemento, e não é algo que eu possa entrar em conflito. Então, para eliminar os conflitos, a gente traz esse primeiro momento, esse entendimento sobre o perfil comportamental. E também trabalhamos, hoje eu acredito muito, até olhando pelo que o Bert diz, aquilo que eu tenho em casa, eu vou refletir dentro da empresa. Então, os meus conflitos de casa, a maneira como eu tenho o meu relacionamento com meus pais, normalmente o colaborador leva para dentro da empresa. Então, hoje a gente trabalha isso também. Entendi. Né?
É uma cultura familiar também, né? Então, que pode impactar no comportamento desse colaborador, né? Até porque hoje a grande maioria das empresas que nós trabalhamos, elas são empresas familiares, né? Então é pequena e média empresa. E o conflito ele acontece. Às vezes, um pequeno ajuste que você faz com os marido e mulher que trabalham juntos vai fazer toda a diferença e vai refletir em toda a empresa. Entendi. Então, nesse caso, aí quando a gente está falando, por exemplo, de produzir, né, esse efeito através do treinamento, a gente está falando não apenas, então, do colaborador, mas também do empresário. Sim. Porque, como você falou, né, você atende normalmente essas empresas que são familiares, têm uma cultura familiar e você tem que ajustar, então, esse padrão comportamental dessa família, desses sócios, né, que acabam sendo marido e mulher, pai e filho, enfim, família como um todo, para que isso também possa produzir seus efeitos nos colaboradores, isso? Principalmente no empresário, né? Porque, como eu falei, a empresa é o reflexo do dono. Então, ele vai refletir aquilo que está acontecendo, você só vive aquilo que você tolera. Então, se a empresa está bem, parabéns, né? Sim. É mérito seu. Se ela está ruim, também, parabéns, é mérito do empresário. Então, a primeira pessoa que nós precisamos olhar é o empresário. É o empresário. Ou então, os líderes. Antes de trabalhar com os colaboradores, então eu tenho que pensar justamente nessa formação, né, basilar, que é aí os sócios, né, ou a família dos sócios que vai fazer essa repercussão, ou melhor, trazer essa repercussão para o seio da empresa, né? Exatamente. E é um trabalho tão lindo, porque você vê a partir do segundo mês, do terceiro mês, a conexão entre as pessoas se descobrindo, entendendo os seus valores, entendendo que os valores da empresa não é só uma plaquinha na parede, mas assim como a empresa tem os seus valores, eu também tenho os meus valores. As pessoas hoje elas estão carentes, às vezes, de informação. Né? O próprio empresário, eu acho que o empresário ele tem essa carência, né? Às vezes, de ser ouvido, enfim. Então faz toda a diferença, toda a diferença, porque a gente traz essa consciência para o colaborador, né? Que a hora que o empresário cai, não é a hora que você recua, é a hora que você tem que se levantar. Levanta, é a tua hora de assumir e mostrar o porquê exatamente você veio, né? Então há uma união muito grande e isso é maravilhoso, né? Eu acho que até assim, além de tudo, pelo que eu estou vendo aqui, né, se é o que eu compreendi, que para mim faz toda a diferença, é que vocês acabam fazendo um resgate daquilo que é tão importante para nós, que é a manutenção dessas empresas, inclusive que são familiares. Exatamente. Porque a gente tem hoje uma mudança tão radical nesse panorama, que a gente vê empresas se transformando, empresas que eram familiares em SAs, perdendo aquela pessoalidade, aquela cultura. Exato. Não é para o CEO que vai vir administrar por um tempo e se deu certo deu, se não deu tchau, né? Exato. Você não tem mais uma fidelidade, não tem mais alguém que represente aquela pessoa jurídica de forma pessoal, não é? Exatamente. É isso. Exatamente, isso. Até porque, para a pequena empresa, é difícil para pagar um profissional com alta performance, às vezes. Então, você precisa trazer as pessoas certas, né, e desenvolver essas pessoas, né? Então, às vezes, o empresário ele traz várias pessoas da sua família. Então, você precisa trabalhar isso, separar as coisas. E é na cultura. É na cultura. Então, se você trouxe muita gente da sua família, você trouxe a tua cultura familiar junto. Não tem como, então, né? são pontos... Mas é um trabalho maravilhoso. Imagino, Ivaneide, é algo que, assim, nos traz satisfação, né? Eu sempre falo que é o ser diferente no mundo igual, não é? Exato. Hoje a gente já está trabalhando num mundo onde todo mundo quer ser igual, né? Aquela coisa da massa, né? Vai e todo mundo quer ser, eu quero ser igual a fulano ou Beltrano, porque o Beltrano faz isso, aquilo. Mas, a gente tem que cuidar muito das individualidades. A gente não pode perder a essência da gente. A gente tem que se manter dessa forma para a gente conseguir um espaço diferente. Se você quer um espaço diferente, você tem que naturalmente manter a sua cultura, ser quem você é. E a Ivaneide está aqui justamente para priorizar isso, né, Ivaneide? E é interessante você falar isso, porque às vezes a gente leva muitos empresários dentro da nossa empresa para conhecer a nossa cultura. Porque, e aí às vezes ele vendo como acontece, ele tem uma noção, porque às vezes fala de cultura, mas o que é isso, cultura? Então, a gente leva o pessoal dentro da nossa empresa. E às vezes,
ele quer copiar. Uhum. Né, o que tem ali, eu digo, você pode copiar tudo, mas não adianta, não vai funcionar. É um jeito único. O que acontece aqui é único. São as pessoas que vivem aqui dentro. Elas fazem desse jeito. Não vai funcionar na tua empresa. A tua empresa tem um jeito único de trabalhar. Né? É a nossa identidade, é a nossa individualidade. E é isso que você consegue trabalhar tão bem observando, né? Exatamente. Esse teu exercício primeiro de observação, para depois começar a desenvolver o seu belíssimo trabalho para formatar aquele pessoal, aqueles colaboradores, enfim, dentro dessa ótica do líder ou do proprietário ou da família, exatamente, né, daquela empresa. Bom, gente, ainda tem mais, esse papo está super agradável, né? A gente acaba tendo que cortar um pouquinho aqui para recomeçar depois, mas a gente continua no próximo bloco. Agora eu vou chamar aqui então, a coluna de Direito Imobiliário, para que você consiga aí também ter um pouquinho mais aí de conhecimento sobre essa área tão importante do direito. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante que reflete diretamente nas negociações de imóveis e aqui no caso imóveis rurais, gente. Quem de vocês já não se deparou com algum problema relacionado ao parcelamento do solo, a essa fração mínima que a gente sempre fala que o imóvel tem que ter para poder parcelar, né? Aqui hoje, inclusive, em virtude da importância desse cenário, a gente vai abordar a temática voltada ao PL 6.088 de 2023, que trata justamente da redução da fração mínima de parcelamento, que é o dito aqui FMP de imóveis rurais. E nesse sentido, até vale a pena a gente salientar que é um projeto de lei que, inclusive, foi encampado aí pelo deputado Zé Trovão, do PL Santa Catarina, então está tramitando, esperamos que, inclusive, haja aí logo uma sanção, né, para que a gente consiga ter a prática disso, né, no nosso dia a dia, isso se consolidando. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece hoje? No Brasil, nós temos aí parcelamentos que podem variar de município para município, a depender da necessidade local, a depender daquilo que é importante, né, da visão do município sobre aqueles espaços rurais, aquelas áreas rurais. Então, o que se pretende com esse projeto de lei, né? Justamente fazer com que haja um novo limite de parcelamento que será reduzido ou fixado, né, depender da localidade, em 5.000 metros quadrados, ou seja, aqui a gente vai estar falando de meio hectare, gente. Então, a gente muda totalmente esse panorama que nós temos aí, né, que em cada lugar nós temos um parcelamento diferente, variando, então, aí a depender da localidade. Mas vejam que, então, quando a gente fala, né, de fração mínima de parcelamento de solo, né, vale a pena a gente também explicar aqui, né, para quem está chegando agora, né, tá agora tendo acesso a esse tipo de informação, que consiste, então, na menor área em que o imóvel rural pode ser dividido legalmente falando, tá, gente? Então, claro que a gente vê muita situação aí de irregularidade, daí quando que você vai descobrir isso? Justamente quando você vai vender, quando você tenta regularizar, enfim, quando alguém se interessa pelo seu imóvel, você percebe que não tem como ali ter ali uma venda, uma transferência, uma doação, efetivamente falando, porque aquele imóvel não está se adequando à fração mínima de parcelamento do solo. Então, nesse ponto aqui, a gente salienta também que os municípios sempre estabelecem o parcelamento mínimo da área para poder também organizar o seu solo, o seu espaço, né? Nesse caso rural, né? Desses imóveis rurais, e para que também não haja aí a fragmentação excessiva também desse solo, que também haja aí a promoção da sustentabilidade, que a gente tanto fala e tanto prima, até considerando o meio ambiente, né? A gente nunca pode esquecer disso.
Então vejam que hoje, né, quando a gente fala sobre parcelamento, e eu já salientei também, já disse a vocês no início aqui, cada município pode estabelecer a fração que acha mais conveniente a depender da necessidade local, né? Então aí, dependendo da situação, a gente pode ter áreas que variam, ou municípios que estabeleçam áreas, né, que variam aí de 2 hectares a 5 hectares, né? Meio hectare é o que a gente vai ter agora fixado a partir deste PL. Então, hoje as variações que nós temos são de 2 hectares a 5 hectares, a depender da localidade. Mas nesse caso aqui, essa variação, como eu falei para vocês, ela sempre vai corresponder àquela necessidade. Então, essas regras, né, elas vão estar adaptadas às realidades locais e fatores, né, que influenciam muito justamente essa composição, especialmente quando nós falamos aqui de questões voltadas ou atreladas à vocação agrícola e densidade populacional daquela região, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma localidade, um município que tem uma vocação agrícola muito forte, preponderante, a gente sabe que a gente vai ter que estabelecer uma FMP que é maior para garantir que aqueles direitos sejam efetivamente, então, ali concluídos ou alcançados, né, numa situação como essa. Então, nestes casos, a depender dessa situação, eu tenho que ter um tamanho suficientemente ou importante, né, a ponto dessa pessoa poder aí plantar, poder, né, enfim, produzir. Agora, se eu tenho uma área em que as pessoas, por exemplo, precisam de áreas menores, né, essa FMP, por exemplo, ela pode ser bem menor, e até mesmo para eu viabilizar a compra e venda, o acesso a estas áreas. Então, também, a depender desse caso, os municípios acabam estabelecendo essa FMP menor. Mas vejam que, a despeito de algumas críticas, né, porque até falam aqui, né, sempre tudo que vem, né, tem benefícios, tem vantagens, tem malefícios, tem desvantagens. Então, a gente sempre fala assim, tudo tem vantagem, né, porque eu, por exemplo, imagino que as vantagens são bem maiores do que as desvantagens, né, porque a gente pode alcançar justamente as populações de baixa renda, possibilitar o acesso à terra, a esse equilíbrio, né, essa justiça social que é tão importante quando a gente fala de área, de terra, e inclusive também possibilitar aqui aí o crescimento dos negócios imobiliários. Então, vejo que a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem, tá, gente? Mas também, como a gente precisa também sempre pensar na questão que envolve o meio ambiente, né? Porque os impactos, né, também podem ser significativos se a gente não se atentar, né? Então, vejam que a gente vai ter agora, a partir desse PL, uma fixação, então, aí em 5.000 metros quadrados, ou seja, meio hectare, por FMP, e essa mudança, então, vai simplificar, e tem por esse pouco justamente a simplificação e a uniformidade aí no parcelamento de imóveis rurais, tá? Então, se a gente parte dessa premissa, gente, penso que nós teremos aí realmente uma mudança significativa de panorama e um acesso também muito bom para todos que dependem e que querem, né, também ter a regularidade desse imóvel. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Me segue aí nas minhas redes sociais, se inscreve no nosso canal também no YouTube, para que você possa ter informações sempre fresquinhas, sempre aí atualizadas, né, para que sempre saiba cada vez mais sobre o direito imobiliário, que é tão importante para que a gente realmente efetive, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, tantos direitos, tantas questões que realmente vão fazer a diferença na nossa vida, tá certo? Volto numa próxima oportunidade e espero que essa notícia tenha podido fazer a diferença na sua vida. Um abraço e até a próxima! Bom, pessoal, voltamos então aqui com a Ivaneide. Gente, tem muita coisa para a gente explorar nisso, tudo que ela faz aqui. A gente fica até em dúvida sobre o que perguntar, porque assim, eu mesma estou super curiosa, porque o assunto é um assunto instigante e a gente que, né, tem justamente esse contato com empresários e, enfim, tem muitos telespectadores empresários que sempre mandam, inclusive, mensagem para a gente, questionando, né, sobre os temas e sugerindo pautas aqui de entrevista. Então, eu estou pensando aqui neles nesse momento, aí até nos colaboradores também, para a gente poder trazer para vocês o que há de melhor, né, no que a Ivaneide faz. E agora a gente pensou aqui nos bastidores, inclusive,
nessa questão da implantação, né, do tempo de implantação, né, Ivaneide, de toda essa dinâmica. Eu gostaria que você falasse sobre isso, então. Olha, hoje a gente desenvolve um código de cultura, junto com o empresário, de acordo com identifica qual que é a identidade dessa empresa e desenvolve o código de cultura junto com o empresário, junto com os líderes e junto com a equipe também. Tem algumas etapas também junto com a equipe. Depende do contrato, às vezes a gente fica 6 meses, no mínimo 6 meses ou 1 ano dentro da empresa. Mas eu sempre preparo alguém, porque eu digo assim, ó, o fato, quando eu saio daqui, você intensifica mais ainda. O código de cultura, ele é um documento vivo. Você precisa sempre estar dando um banho de cultura na tua equipe. Para isso, você precisa ter alguém aqui dentro. Ah, entendi. Então, ele vai estar acontecendo sempre. A cultura, quanto mais você entrega, eu costumo dizer assim, as pessoas ou estão crescendo ou estão morrendo. Então, você precisa fazer com que elas sintam que estão crescendo sempre. A tua cultura precisa dizer isso. Então, para isso, você tem que estar desenvolvendo todos os dias, todos os dias. Hoje, na minha empresa, amanhã nós completamos 14 anos de empresa. Olha, que bacana. E eu tenho uma pessoa específica para olhar para isso. Ela é específica, só para trabalhar a comunicação interna, para não manter a motivação, porque eu digo que motivação é algo rápido, né? Mas para estar sempre olhando para a minha equipe. Se tem alguém triste, se tem alguém que está chamando atenção em algum ponto, olhando para os indicadores, também para os resultados, porque não é somente, não é só uma coisinha gostosa, um lugarzinho gostoso para se viver. Mas sim, eu preciso de resultados. Então, para todos esses pontos, eu tenho uma pessoa específica sempre olhando para isso. E é isso que eu acabo trazendo para o empresário. Se ele tem alguém específico, a gente desenvolve essa pessoa para sempre estar acompanhando. Entendi. Então, você tem uma pessoa específica da sua empresa que vai ser alocada, vai ficar nessa empresa que vai te contratar, por exemplo, isso, e vai ficar observando ali o comportamento, a mudança, enfim, todas essas questões? Não, desculpa, Não? comuniquei errado. Eu tenho uma pessoa... É que hoje nós temos uma fábrica de etiquetas, né? Então, dentro da fábrica de etiquetas, eu praticamente não atuo mais, é a minha equipe que toca, né? Então, eu tenho uma pessoa específica dentro da fábrica de etiquetas. Ah, entendi. Que é dentro da Exatamente. Fábrica. Então, é como se fosse um líder ali dentro da fábrica para que ela possa observar e conseguir, então, aplicar tudo aquilo que efetivamente, né, enfim, tanto aquilo que você ministrou, os valores, como funciona, você faz um treinamento com ela antes, como que acontece isso? Quando nós desenvolvemos o código de cultura, ali a gente sempre pega ali os principais pontos. O que você quer fortalecer? Quais são as palavras fortes da tua cultura? O que a gente precisa fortalecer dentro da empresa? Dentro disso, a gente desenvolve alguns rituais, né, que vão fortalecer os valores, que vão fortalecer aquilo que é importante para a empresa, para aquela identidade. Então, essa pessoa está olhando para isso, é uma pessoa específica para a cultura. E é esse modelo de pessoa que eu acabo replicando dentro de outras empresas. Né? Então, vou te dar um exemplo de um ritual de cultura da nossa empresa, para você compreender. Para mim, é muito importante o elogio à validação, né? Porque a partir do momento que eu trago isso para o meu colaborador, que aquilo que ele fez é bom, ele vai fazer mais vezes. Para isso eu preciso dizer. Então nós temos um ritual que ele é mensal, que se chama Café com Feedback. Nesse Café com Feedback, é literalmente um café, né? E a gente sempre traz pontos bons, né? Cada um faz um elogio para alguém, é livre, de algo bom que ele fez durante aquele mês. Bacana. Né? Então, um estímulo, assim, seria. Exatamente. Então, esse é um ritual que ele acontece todo mês. Então, no aniversário da empresa, nós temos um evento que foi uma sugestão de um colaborador, que é o Fashion Day. O que seria o Fashion Day? É uma sugestão deles, que eles trouxeram, que vamos fazer... no dia do aniversário da empresa, todo mundo vem trabalhar com roupa de festa. E a partir daqui a gente vai jantar em algum lugar e fazemos novamente um banho de cultura, da nossa cultura. O que está funcionando, o que não está funcionando. O que a gente está infringindo, isso eles já são muito maduros em relação a isso. Legal. O que a gente está falhando, o que a gente precisa fazer de correções. Vai ser nesse dia. Então, ok, nós aceitamos, isso vai para
para o código de cultura. E a partir disso eles começam a viver isso. Então, dentro da empresa, nós criamos o código de cultura com aquilo que tem a cara da empresa. E eu sempre digo para o empresário, você gostaria que eu desenvolvesse alguém para dar sequência nesse código de cultura, para estar olhando para o seu time? Aí é a opção dele. Ah, entendi, porque ele pode também não querer. Ele pode não querer. Ele pode dizer, não, eu quero somente a pessoa do meu RH. É quase impossível, ele sempre acaba pegando alguém. Ah, entendi. Né, que olhe para isso. Porque daí teria que ter alguém realmente voltado necessariamente, até para não desvirtuar o trabalho dos demais, né? Exato. Eu acredito que deva ser, né, o mais interessante a ser feito numa situação assim, né? Exato. E assim, demanda tempo, né? Demanda tempo. Né? Sim, depende muito. Ela vai ter que ter um foco específico também, né? Mas normalmente ele pega, porque o retorno vem. Né? Isso é o mais importante, Sim. né? E daí é justamente essa, né, digamos, a função, né, do trabalho, justamente, né? Então, se a gente conseguir, né, deslocar ou mesmo remanejar alguém para fazer justamente isso, com certeza esse retorno vai acontecer muito mais rapidamente, inclusive, né? O efeito positivo disso é inequívoco, né? Exatamente. Que bacana. Bom, gente, nós vamos ainda mais um bloco aqui com a Ivaneide para ela continuar falando mais um pouco sobre esse assunto tão importante. E agora, gente, eu vou fazer uma chamada aqui sobre o nosso Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, para que você conheça um pouco mais dessa instituição tão importante aqui para a advocacia paranaense. Vamos lá? O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Bom, voltamos aqui com o nosso último bloco para finalizar essa belíssima conversa aqui, essa entrevista que a gente está fazendo hoje com a Ivaneide. Ivaneide, a gente falou sobre tanta coisa aqui interessante e realmente fundamental para o empresário, para os colaboradores, para o crescimento da empresa, para a sua manutenção, especialmente dessa estrutura familiar que a gente preza tanto aqui, né? E eu gostaria muito que você fizesse um apanhado geral e até para que a gente pudesse dinamizar isso, né, para o nosso telespectador, dos pontos mais importantes de tudo isso que você faz, o teu trabalho, para a gente conseguir essa implantação exitosa, né, desse processo todo que você desenvolve nas empresas. Bom, acho que um ponto muito importante que é importante que a gente olhe para as empresas primeiro pela história do fundador. Vamos começar pelo começo, né? Quem foi o cara que
parou para pensar essa empresa, qual que era o objetivo, qual é a história desse cara. Acho que é muito interessante você sempre trazer isso para a tua equipe, para o teu time, qual é a linha do tempo dessa empresa. E a leitura sempre ajuda muito, né? Então, existem alguns livros que eu gosto muito de indicar, eu sempre indico para os empresários, e eu acredito que aqui vai ajudar muito. O primeiro deles é a empresa de Corpo, Mente e Alma, do Roberto Tranjan, que eu acho excelente. Ele fala muito sobre isso, sobre o que é uma empresa que só tem corpo, o que acontece com essa empresa, uma empresa que só tem alma, né? Uma empresa que não tem alma. Então, eu não vou me estender nisso, porque é muita coisa, mas é um assunto muito gostoso de ler. A Pequena Grande Empresa e o Mito do Empreendedor. Então, esses 3 livros, eles ajudam muito para a gente entender sobre isso, e eu sempre indico isso. E olhar principalmente para as pessoas aqui que estão nos assistindo, que trabalham com governança, LGPD. Governança e LGPD, eu acho que tem principalmente a governança, ela tem uma ligação muito forte com a cultura. Até porque, se eu não tenho uma cultura forte, essas duas coisas não vão acontecer. Então, eu acho importante olhar para isso e olhar para as regras e normas da empresa, trazer de forma transparente isso que vai refletir. E para que isso aconteça, precisa ter uma cultura forte. Então, olhar para essas duas coisas e interligar essas duas coisas, eu acho muito interessante. Bacana. E um aspecto que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, que inclusive a gente falou muito de empresa, gente, mas isso também pode ser aplicado aí em tribunais, pode ser aplicado em escritórios de advocacia, inclusive, né, nas grandes bancas, porque em todos eles, e até inclusive nos tribunais, há uma cultura. A gente sabe disso, né? A gente tem uma cultura, seja aí de a forma como se proferem decisões, né, as teses, ou nos escritórios também, sejam eles quais forem. Também existe uma cultura organizacional que deve ser primada, até para que aquele nome, né, aquele legado seja sustentado por gerações. Isso é muito importante. Tudo muda muito no direito, a gente sabe disso, mas independentemente das mudanças, aquela forma de execução, ela deve ser primada, não é, Ivone? A cultura, né, ela é criada através de uma repetição de padrão, né? Então, quais são os padrões que nós queremos manter e quais são aqueles padrões que não fazem bem mais para nós? Tudo muda. Sim, porque também pode acontecer. Exatamente, né? Então tudo muda. O que mudou que eu ainda carrego comigo? Né? Tem coisas que não fazem mais sentido, então eu tenho que deixar, tem que identificar e deixar. Aquela roupa não me serve mais, exatamente, né? A roupa que eu usei enquanto bebê hoje não me serve mais. Então eu preciso fazer essa mudança. E é sobre isso, a cultura é sobre isso. Mas nós passamos muito mais tempo dentro da nossa empresa do que na nossa casa. Então é importante que a gente olhe para isso. Como é que eu faço para tornar esse ambiente ainda mais legal, né? Ainda gostoso de se viver. Então, é sobre isso. Agradável, né? Porque é isso mesmo, você tocou num ponto-chave aqui, quando a gente fala de trabalho, de empresa, né? E a gente sempre comenta aqui, até já tive a oportunidade de falar sobre isso em outras entrevistas, que a gente fica muito mais tempo no trabalho do que em casa. Exato. Então, se a gente não tiver uma boa convivência, se a gente não estiver feliz fazendo o que a gente faz, não estiver se sentindo bem no local onde a gente está, isso vai se tornar um fardo, né? E até para a gente se desenvolver, seja profissionalmente, até como pessoa, inclusive, a gente vai ter dificuldade. Então, você tem que estar bem, você tem que se sentir bem, independentemente do que você venha a fazer ou do que você esteja fazendo. Então, é muito importante que a gente esteja realmente sendo impactado por algo positivo, para que a gente possa prosseguir e também, especialmente, evoluir. Exatamente. Nós estamos aqui para evoluir, né? Eu digo sempre assim para o meu time: se você não está feliz, você tem abertura para chegar e dizer para mim: eu não estou feliz. Porque eu te desenvolvo para que você vá em busca daquilo que te faz feliz. Porque eu prefiro realmente que você seja feliz lá fora, né? Do que aqui dentro, porque isso não me vai, além de não estar feliz, você não vai fazer as pessoas que estão felizes, que estão ao seu lado felizes também, né? A minha empresa, eu digo sempre assim, a nossa empresa,
é uma empresa de desenvolvimento humano que por acaso vende etiquetas. Então eu quero que você a cada dia se desenvolva um pouco mais. E é sobre isso. A empresa, para mim, para nós, qual é a primeira palavra que o Sebrae te faz quando você vai abrir uma empresa? Qual é a tua razão social? Então, qual é a tua razão com a sociedade? Qual é a tua razão com a sociedade e com as pessoas que estão dentro da tua empresa? A empresa é só uma ferramenta para que a gente possa desenvolver o nosso propósito. Então, dentro disso, eu tenho por obrigação, enquanto líder, desenvolver o propósito das pessoas que estão comigo. Né? Esse é o meu pensamento, essa é a minha teoria, é isso que eu defendo. E é por isso que nós estamos aqui. Você vê que bacana, né? É justamente isso, né? Você pensar não na razão social, objetivamente falando, né? Quando você abre ali uma empresa, mas sim qual é a função, qual é a sua razão de existir, né, para a sociedade, né? Você tem uma missão, né? Essa missão ela pode ser traduzida em algo muito positivo que traga realmente uma repercussão, um impacto, não só para você, empresário, para sua família, para os seus colaboradores, que por si só já é significativo bastante, mas também para a sociedade de modo geral, para que você seja um exemplo, para que aquela cultura se prolifere, para que ela possa então fazer a diferença na sociedade. Então é disso que a gente precisa, gente, é dessa reestruturação, é de se repensar, é dessa adequação aos novos tempos, mas também fazendo valer aquilo que você já construiu, aquilo que você já tem de melhor, que não é à toa, né, que essas empresas permanecem, estão aí, né, têm a sua cultura própria, e é isso que a gente tem que pensar em investir para que elas possam permanecer como estão, cada vez maior e melhor. Né? Exatamente. E eu acho que é importante a gente pensar da seguinte forma, uma cultura nós já temos. Seja um escritório de advocacia, seja uma empresa, seja uma multinacional, seja uma empresa familiar. Uma cultura nós já temos. Então, por que não pensar numa cultura que realmente vai nos trazer resultado, que realmente vai levar em direção ao nosso propósito? Essa exatamente. Né? Falou tudo, né, Ivanete? É isso. É isso, esse belo trabalho aí vem sendo desenvolvido então pela Ivanede, e eu quero que você deixe os seus contatos, enfim, seu website, suas redes sociais, para aqueles que, né, precisam realmente, querem e primam por isso, né, por essa cultura organizacional sistêmica, possam te procurar para que possam implementar isso da melhor maneira possível com quem sabe o que está fazendo. Então vamos lá, as minhas redes sociais é iva.vilaca, com 2 L's, e de Ivaneide Vilaça, né, Iva Vilaca, e o meu site é culturasistemica.com. Perfeito. Telefone quer deixar? 41-9985-4870. Olha aí, gente. Então não tem desculpa para não implantar então, né, essa cultura organizacional sistêmica aí que vem de encontro com esse novo momento, esse novo olhar, ainda que a gente esteja num momento novo, historicamente falando, né, a gente não deixe de ter essência, que não deixe de transbordar aquilo que de melhor a gente faz. Então, gente, procurem a Ivaneide aí sempre que precisarem, e também, gente, você que está também procurando uma colocação no mercado, você que está buscando uma profissão, está mudando de área, está em transição de carreira, também se inspira nela, porque ela é um exemplo também de profissional que está aqui trazendo soluções para inúmeras empresas, trazendo resultados fantásticos, não por acaso que está no mercado há tantos anos fazendo isso, e hoje é uma grande referência aqui para nós, como empresária, né, desta área tão fascinante que é aí justamente essa organização de empresas, né, essa governança, enfim, todos esses aspectos importantes, né, Ivanete? Agradeço muito, obrigada. Viu, por obrigada tudo. Por estar aqui. Imagina, por você ter vindo, ter aceitado nosso convite, né, estar sempre conosco. Agradeço também a toda a comunicação aí, que é nosso grande apoio também em tantos momentos, né? A Verônica aí, queridíssima, nossa querida amiga que sempre está conosco, nos acompanhando. E mando um beijo para todos os telespectadores que nos acompanham semanalmente, fiéis, né? Nosso programa hoje tem um espaço no coração de cada um deles. Então, agradeço pela audiência mais uma vez, gente, e saibam que nós estamos aqui para fazer a diferença na sua vida, para te inspirar e para te provocar sempre a ser cada vez melhor e saber que você pode, porque você é capaz de ser cada vez melhor, tá certo?
Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Ivaneide. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E deixar sempre a mensagem, né? Nós podemos estar onde nós queremos. Exatamente, isso mesmo. Sinta-se sempre muito bem-vinda, volte quando quiser. Você sempre tem um espaço aqui no nosso coração, né? No nosso programa Direito e Justiça. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Bom, minha gente, eu mais uma vez me despeço com uma grande alegria, satisfação, sabendo que a gente fez a diferença, especialmente a Ivaneide, hoje na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.